E hoje começamos a história da segunda comunidade do projeto Corbélia e suas Raízes Fase 2. Vamos conhecer Santa Rosa. Em que ano vocês chegaram aqui na comunidade? Eu nasci na comunidade do São Roque e depois, com 2 aninhos, nós viemos para cá. O meu pai mudou para cá, que a serraria lá fechou, né, que era do meu avô, e mais uma sócia. Daí nós viemos, eles começaram com lavoura, né, que eles vieram do Rio Grande para trabalhar com serraria, né. Era mata, só tinha serraria. Aqui não tinha estrada, para ir para Cascavel. Saía por lá, ia lá pela Esperança, depois saía pela Madeireira. O meu pai, junto com o falecido nono Giacomelli, João Giacomelli, tinha uma serraria chamada Santa Helena, que fica onde é a comunidade de Santa Rosa hoje. Mas todas as serrarias, todas as firmas tinham um nome, né? E a do nono era Santa Helena. Ali tinha do Giacomelli, tinha uma. Do Mafessone tinha ali na Santa Rosa e tinha lá no São Pedro. Tinha umas quantas. Ele era o dono, né? Ele tinha até o porto ali no Paranazão, né? E no São Caetano tinha outra. Tinha a escolinha ali embaixo, ali na descida que desce ali, no riozinho, tinha a escolinha que a dona Inês dava aula. Ainda as crianças, os meus 2 mais velhos, foram na escola ali, 1 ano e meio. Aí fechou ali, tinha uma lá em cima, perto da igreja. Daí eles também foram meio ano lá. Mas eu dava aula lá, pertinho da casa do seu Tatão. Ali eu dava aula. E a gente morava daqui para lá, do lado esquerdo vocês viram que tem umas estrevarias grandes, alguma coisa lá grande. A gente morava entrando à direita, bem ali, na Baixada ali. O nome da escola Nilson Ribas, que é o nome daquela pracinha que tem aqui do lado do posto de saúde. A primeira professora lá da Santa Rosa foi a Maria Siduque, daí o Luiz Busquete também deu aula lá na Santa Rosa. Até no começo foi dentro da igreja, que foi antes da minha época. A primeira aula que eu tive foi dentro da igreja Santa Rosa, com o professor Luiz Busquete, que ele hoje ele tem relojoaria, depois de muitos anos, ver como que é, ele acabou comprando a nossa propriedade quando a gente foi para o Maranhão em 2002, mas a gente usava os bancos que são os mesmos até hoje, então a parte do encosto usava os bancos virados, o quadro negro era a parte de trás da igreja, no fundo da igreja, e a gente escrevia naquela beiradinha que é uma tábua de uns 15 centímetros. Então, os primeiros anos de escola foi na igreja com o professor Luiz Busquete, Hilda, eu não lembro o sobrenome. Daí teve a Rosalina Montovani, que eles moravam no São Pedro, né? Mas os pais eram do Joaquim Inácio, né? Moravam ali. E a minha, ela foi desmanchada no São Caetano, que é para frente do Dorvalino, e foi feita ali perto do Dorvalino, por causa da distância, e lá não tinha, né? Era longe para mim ir para lá. E quando eu comecei lá com 49 alunos, numa sala só, as 4 séries juntas, e as carteiras que dava 4 alunos, né? As carteiras, sentavam em 4. A escola não tinha nem janela, era aberta. Tinha bastante empregado, daí ele fez a escola lá no São Caetano e daí terminou a serraria, acabou a serraria lá, foi abandonada, virou criama de cabrito deles lá, né? Daí ele criava um cabrito lá e a escola estava lá abandonada. Daí quando nós casamos, nós fomos falar com o prefeito aqui em Corbélia, que eu nem me lembro quem que era. Daí eu pensei, nós viemos aqui, falamos com ele
ele falou assim, diz, não, vocês podem levar a escola de lá, mas vocês mesmos vão ter que destruir a escola e levar lá, porque não tem carpinteiro na prefeitura, não tem nada. Aí nós falamos com o Isaías Orsato, que é cunhado desse homem que tinha serraria lá. Ele pegou e nós queríamos fazer lá perto da minha casa, porque a professora ficava perto para ela. Daí ele puxou para perto ali do Tadioto, porque ele também tinha bastante empregado e tinha alunos, né? Daí foi feito ali no Grassolino Tadioto. Daí nós mesmo montemos, até o Grassolino era mais carpinteiro, essas coisas, ele que comandava lá, né? E ele que fez, bem dizer, a escola. Nós pregava prego, nós era pregador, né? Depois, mais tarde, foram dando uma ajeitada, o município deu uma arrumadinha. Daí, quando começaram a diminuir as pessoas, os alunos, aí foi mais perto da minha casa aí. Daí lá foi feito a escola, depois mais tarde foi feito o banheiro para as crianças não saírem na chuva, né, no frio. Foi dado uma ajeitada. Na escola, quando eu comecei lá, não tinha nem faxineira, nem merendeira. A professora que fazia tudo. Desde lá do Rio Novo que eu trabalhei, a gente conversou com as mães e eu coloquei uma caixinha desses papelão e conversou com os alunos, com as mães, para cada um ter o seu chinelinho. Daí dentro da escola eles usavam chinelinho para colaborar um pouco, né? E eles colaboravam muito. E fora daí eles tinham o calçado de fora. Então eles ajudavam a limpar todo dia. Era brilhante, brilhoso o assoalho. Ah, e a gente fazia lá na Santa Rosa, 7 de setembro, essas datas, a gente fazia tudo. Daí quando tinha o seu argentino, o Soldatelli, que morava ali, né, que foi um dos pioneiros, acho, ali também. Então eles arrumaram um trator, a carreta do trator, daí o palco era abrir as tampas, né, para fazer o palco. Daí quando eu trabalhei lá na Santa Rosa mesmo, na escola, daí tinha o dentista, eles tinham o carro do dentista, iam visitar as escolas para fazer consulta, né, nas crianças. E eu ia da minha casa lá na igreja a pé, trabalhava aos sábados, que naquela época o professor trabalhava aos sábados também, meio período, né, até 10 horas. Então a vacina também era feita aos sábados, a gente ia a pé lá, a pé, que a gente não tinha outro meio de transporte, e vinha a pé também. Eu falei mais do Rio Novo porque é onde eu trabalhei praticamente a minha vida toda ali. De casada, trabalhei nessa escola Nilson Ribas. Daí lá na igreja, que daí ia dar uns quantos quilômetros de casa? Uns 3, 4 quilômetros, não sei se dá isso. Então lá tem a igreja que tem até hoje, né? Você viu? E daí tinha a escola lá também, que foi desmanchada também. A primeira escola que teve ali, que eu sou sabedora, é a escola lá no São Caetano. Aí depois foi desmanchada aquela escola, foi trazida para o Rio Novo, onde que eu trabalhei. Quando eu casei, trabalhei nessa escola, ali perto do Orvalino. Aí foi desmanchada novamente e foi perto da minha casa, daí a escola. Aí depois, como não teve mais alunos ali, aí eu fui, me chamaram para trabalhar na Santa Rosa. E a gente começou aqui a reportagem falando de Santa Rosa e descobriu que essa comunidade tem ou teve outros nomes também, é Rio Bonito, é Santa Rosa, é São Caetano. Como isso? O primeiro nome que foi dado para esse lugar foi Rio Novo. Conta a história, né? Que vieram caçar e deram com o riozinho, né? E falaram, ó, um Rio Novo. E como a comunidade do Sapucaí era perto, os moradores, que quando o pai veio para cá, ficaram se conhecidos, falaram, ó, lá o Rio Novo, e ficou, né? Depois foi montada uma serraria aqui dos Lázari, uma serraria madeireira também bem grande. Aí era São Caetano o nome da serraria, né? Aí começavam, lá no São Caetano, porque tinha time de futebol, você ia jogar, era o São Caetano. Vamos lá no São Caetano por causa da serraria e ficou São Caetano. Depois que foi desenvolvido, que a Santa Rosa já existia, né? Juntou
O pessoal das comunidades vizinhas aqui conhece ainda por Rio Novo, né? 4 nomes. Rio Novo e São Gaetano e ali como é que é? Santa Helena e Santa Rosa. Os antigos é o Rio Novo. Os primeiros que vêm, os mais velhos, vêm no Rio Novo. O Rio Novo é aqui embaixo, né? Seu Dorvalino nos conta que quando vieram do Rio Grande, ele tinha 23 anos. Vieram de caminhão em uma viagem que teve duração de 3 dias e 3 noites, porque viajavam praticamente sem parar. E quando paravam, o descanso era feito em cima do próprio caminhão. Eles vieram com o caminhão da empresa que veio instalar serraria aqui na Santa Rosa. As famílias Salvati e Spagnoli. Inclusive, a família Salvati já tinha serraria no Rio Grande do Sul. Lá não tinha quase mato já. Quando a gente lá não tinha. Rezava a missa lá para baixo, lá para diante da Santa Rosa, lá que vai para São Pedro, uma casa de escola. E rezavam missa lá. E o dia que apanharam a cruz, eu já era casada, né? Já morava aqui. E começou tudo lá na Madepasta, a celulose lá, né? Então começou lá a fazer as construções, a capelinha, e as vacinas era tudo lá, que vacinavam o povo, né? Que vinha as campanhas. Começou lá e depois lá foi vindo. Depois foi a igreja, já tinha igreja, a igrejinha foi montada antes aqui em cima, depois que veio essa serraria com celulose lá. O dono da firma era os Guela, né? A fábrica de pasta era os Guela. Moíam os pinheirinhos, depois faziam aquele rolo assim, e daí tinha os garpão grandes e secavam, daí carregavam. Saíam umas pastonas, tem uma roda, nós tinha que ir fazendo, daí o piá só cortava, caía, daí a mulherada levavam tudo para aqueles garpão grandes para secar, para ir para depois não sei onde aqui. Tem pessoas ainda aqui que estão em Cascavel que eram trabalhadores, eram empregados lá, né? Tem uns quantos aí, né? Até um é meu compadre. Daí eles faziam a celulose ali, faziam a máquina, tá tudo lá ainda. O barracão tá lá ainda, quem planta lá é os ceidos que plantam lá. Queriam fazer um museu daquilo lá, daí o Ibama não deixou, por causa que está encostado do rio. Daí lá tem uns açudes, fizeram a taipa do rio para desviar a água, para fazer a barragem lá, tudo, para colocar, funcionar. Lá tinha luz elétrica, tinha tudo lá, né? Lá era bem desenvolvido. Essa fábrica aí foi em 50 e pouco, né? Isso aí faz tempo que o falecido meu sogro já tinha ido lá porque eles queriam construir um moinho ali. Ele foi ver a barragem que é feita lá, ainda tem lá. Tinha uma turbina que tocava, era bem organizado lá, né? Era uma coisa linda mesmo, que funcionava lá, muito, muito legal, né? É um papelão, ele cortava os pinos, pinheiro americano, em torinhas, tinha uma máquina que descascava, e daí descia num negócio, tinha a pedra que moía, caía na água com a caldeira que esquentava, eu não sei aqui a temperatura, daí aquela água com essa pasta ia numa caldeira que esquentava, e daí ia numa bica de água onde passava num pano, coisa grande, e rolava aquele pano na pedra, e daí isso era 24 horas quando tinha demanda, e uma pessoa ficava lá, tinha um cilindro grande mesmo de ferro, e daí a pessoa tinha um lugar para passar um ferrinho para cortar esse papelão, essa pasta. Quando dava tantas rodadas que estava na grossura, tirava aquela... Então era como se fosse uma fábrica, uma linha de montagem. A pessoa trabalhando para pôr as madeiras, o outro nessa caldeira, nessa pedra, e depois pondo em cima de, vamos supor, de suportes com cabo, como se fosse cabo de vassoura, e tinha os trilhos para levar nos barracão onde ficava secando. Isso antes de depois funcionar a serraria. Hoje é celulose, mas na época saía um papel bem bruto e chamava de pasta. Devido com certeza, a consistência da matéria que saía, o produto saía depois dessa fervura ali, né? De 65, 66 com a serraria, depois mais tarde, até fim de 60, daí o pessoal já tinha abrido para a roça, né? Porque estava acabando, muitas serrarias tinham fechado. As que ficou, o pessoal que estava morando não tinha o que fazer, ia trabalhar na lavoura.
E daí fazia as pequenas roças e começou. Depois, quando abriu a mecanização, que começaram as destocas, nossa, foi muito rápido. Começaram as destocas, né? Era tudo mato, muito mato. Era bonito, né? Porque o mato é lindo. Aqui não tinha estrada, para ir para Cascavel, saía por lá, ia lá pela Esperança, depois saía pela Madeireira. Eu construí muita casa em Serraria. Eu fiz para mim, para o meu pai, para o meu irmão, para todos aqui. Coberta tabuinha as casas. Era feita assim, ó, que nem aqui, a tabuinha fazia a primeira careira dupla. E eram os caibros assim, ó. E depois era simples, vinha cobrindo lá em cima, cortava, apanhava os goivos, tudo de madeira. Já tinha energia elétrica? Eu sou do tempo do candeeiro ainda. Pegava um prato, ia encher de banha e pegava um pano desse tamanho assim, enfiava dentro e acendia para clarear. A Guerra Mundial eu estava com 8 anos. Lá que nós sofremos. Lá que veio o candeeiro. E o Getúlio, o isqueiro era um pedaço de lima com as pedras e queimava pano e punhava dentro de um chifrinho assim, depois batia, saía aquela faísca e acendia para fazer fogo. E aí viviam com aqueles bolsos cheios de pedra e pedaços de lima e tinha que até acender. E o candeeiro era para clarear de noite, não tinha querosena. Os caminhões eram fogo do tempo da guerra. Era bem interessante, né? Por causa que escurecia, você tinha que dormir, né? Tinha umas lamparinas e a maioria ia dormir cedinho, né? Porque não tinha o que fazer. Depois, mais tarde, que começou a vir a energia, nossa, foi uma transformação muito grande, né? Meu pai contava quando vieram para cá, era tudo com tochas, com coisa, né? Para sair... lampião, lamparina, aqueles com... Já tinha aqueles lampiãozinhos com vidro para proteger, né, e tudo. Um lampiãozinho. E depois veio aqueles bujãozinhos de gás, né? E para sair nos vizinhos, pegava uma tabuinha, rachava e fazia um facho. E você ia passear de noite, ou alguma coisa que acontecia, colgada, alguma coisa, era facho. O pai fez para pôr arroz, né? Ele fez uma cozinha bem grande, uma mesa e... Quando dava frio, que era muito frio, nós fazíamos na frente do fogão, no chão, aquele fogo para se esquentar. E a cera que passava, o pai misturava uma cinza com água, daí aquele chão bem, daí passava. Se a briga contava para a chuva, minha irmã não podia entrar logo, tudo secar, porque aquilo grudava. Cinza do fogão. Aquilo ficava bonito, mas tudo usava, né? E só tinha um bar lá, pertinho da igreja Santa Rosa, só. Não tinha outro comércio ali, não tinha nada. Tinha o bar, o armazém, que era do... Eu conheci já que era do Miro Coser, mas antes eu acho que foi do Eugênio Crusca. A comunidade tinha muita gente, era grande mesmo, sabe? Tinha várias famílias que moravam aqui. Nós fizemos a nossa casinha aqui, daí tinha do sogro, do tio, né, que é o nono que se foi entrevistar. Ali do outro lado tinha mais 2, 3 famílias, né. Lá em cima do muro, subindo aqui, tinha mais umas 3, 4 famílias. Lá na pasta, lá embaixo, nossa, era muita gente, enchia a igreja, sabe? Na época era o Expresso Maringá que fazia a rota de lá para o Braganey, ali pela Santa Rosa. Então tinha vários horários de ônibus. Na Santa Rosa lá teve um ano, foi em 90 e pouco, quando acabou a pasta e tudo, os agricultores estavam desanimando já, né? Não tinha incentivo para o agricultor pequeno. Lá saiu 9 agricultores num ano. Não tinha criação de vaca, não tinha leite, não tinha nada dessas coisas. Era só no braço e fazer roça. E o pessoal foram se desanimando. O que a gente estranhou bastante quando começou a acontecer foi o êxodo rural, né? Porque a nossa comunidade em 83 tinha 70 e poucas famílias, né? Entre a Má de Pasta e a serraria, que tinha, acho, uma ainda que estava meio em atividade, mas já estava findando, né? Sumiu o pessoal. Sumiu, foi muito rápido. Aqui mesmo na comunidade era 79, 80 famílias, em prazo de uns 10 anos nem, ficou umas 30, depois agora já, e ainda continua, sabe, saindo. Tem 10 famílias agora, né?
Quando entrou a energia, o pessoal deu uma animada, segurou, que estavam saindo muito rápido, né? Mas depois, quando veio aqueles planos loucos lá do Collor e coisa, aquela época, nossa, foi muita gente que vendeu fora. E venderam muita terra também, porque começaram a comprar maquinários assim, né? E na época o governo tirava, o banco tirava a terra, não conseguiu pagar, eles tiravam a terra. Não apenas em Santa Rosa, mas em praticamente todos os lugares, antigamente não era preciso adubação para obter um bom resultado na colheita, já que a terra era muito fértil. Dona Olga nos relata um episódio que comprova isso. Tudo enchia no litro e ia despejando, e nós já ia ajudar fazendo valetinha, daí colhemos 100 sacos de arroz, Deus, num pedacinho de terra. Daquilo foi um dos conhecidos dele, até lá do centralito, não pode colher em tanto, mas o pai plantou numa terra pronta, assim, né, que não era muito forte, né, porque a terra aqui era forte, terra nova. Tudo, milho, tudo, sem adubo, feijão, plantava 1 litro de feijão, dava 10 sacos de feijão. Para finalizar este documentário, apresento mais alguns fatos curiosos sobre Santa Rosa. Segundo Dorvalino Tadiotto, a comunidade chegou a contar com um posto de combustível e também, segundo ele, seu Isaías Soldatelli e Edson Tadiotto, a igreja de Santa Rosa pode ter sido a primeira igreja construída em alvenaria pela Diocese de Toledo, a qual, na época, todas as igrejas de Corbélia pertenciam. Consultamos um documento antigo na paróquia São Judas Tadeu, mas não encontramos tal informação, nem confirmando e nem negando. Também entramos em contato com a Diocese de Toledo, mas infelizmente não conseguimos confirmar essa hipótese. Fato é que a comunidade Santa Rosa foi uma comunidade muito importante para o desenvolvimento de Corbélia. Visite o canal Corbélia Filmes no YouTube para assistir aos documentários contando a história das demais comunidades.